Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões do Evangelho de Jesus em nosso dia a dia, de forma pensada, falada, expressada e, sobretudo, vivenciada. Agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho em nossa casa, de amor, de fraternidade, de acolhimento, rogando a Jesus que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos, que possamos estarmos confiantes na certeza do amparo e da assistência espiritual da casa. E que ao final possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Rogamos ao Mestre que nos inspire nesta noite e envolva a todos em sua paz. Também envolvendo a todos aqueles que irão nos acompanhar ao vivo ou posteriormente pelas redes sociais. A todos aqueles que aqui não puderam estar. Que Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, nós vamos refletir na noite de hoje sobre os falsos profetas da erraticidade. E é um tema que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 10. Mas vamos iniciar relembrando que os profetas do antigo judaísmo eram os sensitivos, médiuns, pessoas dotadas de certa peculiaridade psíquica para registrar ali o seu diálogo com os espíritos, para registrar ali as informações trazidas pelos espíritos. E eram chamados de deuses, de divindades. A gente fica pensando, será que nos dias atuais, será que nos dias de hoje também nós não lidamos com muitos profetas? Porque Kardec, em O Livro dos Médiuns, item 159, ele deixa muito claro ao dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Significa dizer que em todo lugar vamos encontrar médiuns. Em toda parte há intermediários, intérpretes dos espíritos. Alguns têm consciência disso. Outros não têm nenhuma consciência. Mas os espíritos nos lembram que os seres espirituais atuam sobre a nossa vida de tal modo que costumeiramente são eles que nos dirigem os nossos passos. Pela intensidade das influências que nos causam. Então, significa dizer que conhecemos muitos profetas nesta atualidade. O que acontece é que muitos, quando se dão conta disto, ou eles se educam essa faculdade para servirem ao bem na casa espírita, que ele ensine a importância de se aprimorarem, a importância de corrigir erros interiores, a importância de se colocar no trabalho do bem. Ou então eles se deixam levar por atitudes egoístas e muitas vezes começam a cobrar aquilo que conseguem, aquilo que dizem realizar,
transmitindo muitas vezes informações falsas. Pois bem, ao deixarmos o corpo físico, o que passamos a ser? Quando chega o nosso momento da gente voltar para o plano espiritual, o que passamos a ser? Seres espirituais, só que sem o corpo físico. Ou seja, nós continuamos sendo quem somos. Então, o que significa, o que fica sendo aqueles que enganou a muitos? O que fica sendo aqueles que foi egoísta? O que fica sendo aqueles que transmitiam informações falsas? O que fica sendo estes ao deixar o corpo físico? Falsos profetas da erraticidade. E o que nós podemos entender por erraticidade? De uma maneira mais simples. A erraticidade, nós podemos dizer que são intervalos entre as encarnações. É o estado do espírito desencarnado que ainda não alcançou a sua plenitude espiritual e que habita em diferentes planos, em diferentes regiões no mundo espiritual. Então, a erraticidade é o estado transitório de aprendizado também dos espíritos, onde se tem a oportunidade de se aprimorar, de se reconstruir moralmente, onde se tem a oportunidade de evoluir espiritualmente, porque nós evoluímos no mundo espiritual e no mundo físico. Nós precisamos aprender, nós precisamos da teoria e precisamos da prática, dos testes. Assim como na escola, assim como na universidade, né, que precisamos que para passarmos de ano, precisamos passar ali pelas provas, pelos testes. Assim somos nós, matriculados nessa grande escola, nesse planeta Terra, governado por Jesus. Então, nós nos preparamos no plano espiritual, nós passamos por cursos, nós aprendemos, mas precisamos da prática. E aqui voltamos para passar pelos testes. Então, como inclusive deixa muito claro em uma das obras da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, que o próprio título do livro já diz tudo. Evolução em dois mundos. Evoluímos no mundo espiritual e no mundo físico. Então, dentro desse contexto, os falsos profetas, eles podem ser entendidos como espíritos que, mesmo estando desencarnados, eles mantêm as suas características. Eles mantêm os seus comportamentos negativos, enganosos, onde buscam, muitas vezes, influenciar, enganar a outros espíritos, inclusive a nós, encarnados. Então, esses falsos profetas, eles podem ser motivados por interesses egoístas. Eles podem ser motivados pelo desejo de poder, de manipular, ou por questões que não foram resolvidas em existências passadas. E aí a gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 21, item 10, porque o Espírito Erasto, ele também afirma que os falsos profetas não estão apenas entre nós encarnados, mas eles vivem e são ainda muito mais numerosos na erraticidade, onde eles se organizam em grupos para impedir o melhoramento da humanidade. Então, são espíritos contrários ao progresso espiritual, acomodados na sua imperfeição.
no seu orgulho, no seu desejo de fazer o mal. Acontece, meus irmãos, que eles são auxiliados. Como é que eles são auxiliados? E por quem eles são auxiliados? Eles são auxiliados pelo orgulho. Eles são auxiliados pela vaidade, pelo egoísmo, pela inveja, pela maledicência. Eles são auxiliados por esses sentimentos doentios que muitas vezes carregamos e alimentamos em nós. Então, quando nós alimentamos esse sentimento ruim de egoísmo, de inveja, de ciúme, de raiva, de rancor, todos esses sentimentos doentios, à medida que a gente alimenta em nós, nós estamos auxiliando esses espíritos enganosos, esses falsos profetas da erraticidade, para que eles continuem semeando a discórdia, inclusive entre os grupos do bem, inclusive ali no grupo da reunião mediúnica, por exemplo. Porém, se tivermos alertas no cumprimento, no conhecimento doutrinário, na prática do bem, se tivermos vigilantes, nos esforçando para corrigir os nossos erros, para fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, se assim nos colocarmos vigilantes, atentos, alertas, facilmente nós vamos perceber, detectar esses perturbadores desencarnados. E assim como há os falsos profetas, há os verdadeiros profetas. E Kardec, inclusive, ele faz uma pergunta, e está em O Livro dos Espíritos, na questão 624, quando pergunta qual é o caráter do verdadeiro profeta. E os benfeitores respondem que o verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Eles também nos lembram que podemos identificá-los pelas suas palavras, pelas suas ações, e nos lembram que é impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, nós vemos que esse tema, colocado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, e apresentado pelo Espírito Erasto, nos dão subsídios para melhor analisarmos as comunicações, para melhor avaliarmos a sua credibilidade. E por isso o estudo é fundamental, inclusive para os participantes das reuniões mediúnicas, para que possam ficar mais atentos a esses espíritos enganosos. E o Espírito Erasto, ele vai nos aconselhar dizendo que, em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo. E aí a gente vai fazer um link com a Revista Espírita, de agosto de 1863, quando Allan Kardec ele vai orientar a um leitor que lhe apresenta um problema de misticismo com a sua filha, que era considerada uma boa médium, mas ela estava sendo vítima do engodo dos espíritos. E aí ele pergunta por que Deus permite que os bem-intencionados sejam vítimas daqueles que deveriam esclarecer. E aí Kardec vai tecer os seus comentários, vai esclarecer a esse irmão.
enfatizando as causas determinantes para o assédio desses espíritos, que inclusive se infiltram ali na reunião mediúnica, que trazem textos, enfocam temas conflitantes para ludibriar, para enganar, para inclusive levantar suspeitas entre os participantes, ou seja, para semear discórdia ali. E aí Kardec, ele vai orientar aquele homem e também orienta os nossos corações ao dizer que é preciso nós termos mais paciência com esses espíritos para sermos mais vigilantes, para perseverarmos no trabalho do bem, para fazermos a nossa parte. E só assim poder nos preservar desses espíritos maus. E aí Kardec nos deixa claro que as mistificações só podem ser de espíritos levianos, enganosos, que abusam da credulidade e muitas vezes exploram ali o orgulho, a vaidade e outras paixões. Mas tais mistificações têm um objetivo. E muitos podem pensar, Silmara está doida. A mistificação tem algum objetivo, tem alguma coisa boa? Será que tem? Kardec deixa claro que tem um objetivo. E o objetivo é nos pôr à prova de nossa perseverança no trabalho, de nossa fé. Se a gente insiste, está ali no trabalho do bem. Então, é uma prova, é um teste. E aí a gente vai até o Livro dos Médiuns, ali na segunda parte, capítulo 27, item 303. Porque Kardec nos lembra dizendo assim: ser enganado é desagradável. Quem já foi enganado sabe que é muito desagradável ser enganado. Mas Kardec deixa muito claro que ainda mais desagradável é ser mistificado. E aí ele vai fazer uma pergunta, dizendo se haverá algum meio de nos preservarmos das mistificações. Será que existe algum meio? E os espíritos, eles respondem, seu fim, ou seja, o fim das mistificações é o melhoramento moral da humanidade. E ele nos dizem assim: se não vos afastardes desse objetivo, ou seja, de persistir no melhoramento moral, se não nos afastarmos, jamais seremos enganados. Então, a gente faz um outro link, vai até um livro chamado Mediunidade e Nós. É um livro ditado por uma médium mineira chamada Lucy Dias Ramos. E ela ali apresenta vários relatos e depoimentos de uma experiência. E é na página 199, intitulada Fraudes e Mistificações, que ela também, inclusive, vai nos lembrar dizendo assim: somente através do estudo criterioso, aliado ao nosso esforço contínuo na busca do equilíbrio de nossas emoções e educação de nossos sentimentos à luz do Evangelho de Jesus, é que poderemos evitar as fraudes e as mistificações nas reuniões mediúnicas. Se não conseguir evitar totalmente, mas pelo menos estaremos mais alertas, mais preparados, teremos melhores condições de detectar, de avaliar essas comunicações, minimizando, ou seja, diminuindo as dificuldades que elas apresentam.
Então, é preciso ter um cuidado muito grande para não cair nessas armadilhas do engano, para não ficar dando crédito a toda mensagem que chega pelos WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, seja qual for o meio. Tem que ter muito cuidado, porque há muitos compartilhamentos de mensagens atribuindo a Bezerra de Menezes, a Emmanuel, a André Luiz, a Leon Denis, e não é. Então, precisa verificar a fonte, para a gente não ficar contribuindo aí com a tão conhecida e falada fake news. Não é? Então, os médios ostensivos, eles têm que ter um cuidado redobrado, né, de ser vigilante, porque muitas vezes vai acontecendo de certa forma sutil e ali vai aumentando, mas é para afastá-lo do compromisso que assumiu antes de encarnar. Chico Xavier, ele foi 2 vezes aos Estados Unidos na década de 60, visitar os Estados Unidos. Esteve em diversas cidades, acompanhado pelo médium e amigo na época, Valdo Vieira. Inclusive, tem vários trabalhos juntos, né? Na série André Luiz, inclusive. E aí, nessa primeira viagem, eles passam 6 meses na América do Norte, onde eles, inclusive fundaram um centro espírita, junto com a família do senhor Haddad. O senhor Haddad era um libanês que morou em São Paulo, aqui no Brasil, onde conheceu o Chico, travou uma amizade e, inclusive, ele conheceu a sua esposa aqui no Brasil, em São Paulo, americana, casou com ela. Olha os fogos. Foi para os Estados Unidos. Então, eles estavam ali, aí fundaram a Casa Espírita. Essa foi a primeira viagem de Valdo Vieira e Chico Xavier. E depois eles começaram a dar início à psicografia em inglês. Chico e Valdo Vieira. E quando eles terminaram, decidiram que aquelas mensagens iriam formar um livro. E iriam voltar no ano seguinte, 1966, onde iria ser editada e publicada pela Biblioteca Pública de Nova York, sendo a segunda viagem. Só que antes, lá em Uberaba, testemunhada pela Noêmia Barbosa da Silva, amiga de Geraldinho Lemos, e também amiga da mãe de Valdo Vieira, ela testemunha que o Chico chega na casa da mãe de Valdo Vieira, muito chateado, e diz: Dona Aristina, eu vim aqui falar com a senhora, porque o Valdo, ele vai viajar comigo espírita para Nova York, mas ele vai abandonar a doutrina. E ela ficou assustada: Chico, pelo amor de Deus, não me diga uma coisa dessa. Digo, ele não vai voltar espírita. E conta Geraldo Lemos que quando eles estavam no avião, Chico chamou a atenção de Valdo Vieira e disse: ô Valdo, o Emmanuel está aqui me falando que você vai abandonar a doutrina espírita nos Estados Unidos. E o Valdo disse: ô Chico, você está doido? Está cansado, é? Vai dormir, Chico? Isso é coisa da tua cabeça? Não, ele está me falando que você vai abandonar a doutrina. E eu vou dizer, para você ter certeza, eu vou dizer como.
Lá no lançamento do livro, na Biblioteca Pública de Nova York, durante ali o coquetel, vai aparecer uma mulher linda, de origem russa. E ela vai aparecer loira, aos olhos da carne, uma mulher maravilhosa, mas aos olhos do espírito, uma representante das trevas. E ela vai te desviar do caminho espírita. Então, tenha cuidado, porque ela vai te encantar pela sensualidade. E o Valdo ficou dizendo, não, Chico, isso é coisa da sua cabeça, isso não vai acontecer. E aí Chico conta que no dia lá do lançamento, lá no coquetel, lá vem a danada da mulher. Bonitona que só é, chamando a atenção de todo mundo. E aí o Chico chega para Valdo, chama a atenção de novo. Diz, Valdo, essa mulher é médica da Rússia. E ela vai te engabelar com uma história para você fazer uma especialização de cirurgia plástica lá no Japão. Você vai e não vai voltar espírita. E foi exatamente o que aconteceu. E o pobre do Chico ficou sozinho em Nova York. E antes de Valdo viajar, ele deixou pago 30 dias. Só que o Chico só tinha direito, coitado, a uma refeição. Quando terminou os 30 dias, lá vem o gerente do hotel e disse, olha, acabou os 30 dias, ou o senhor paga mais, ou então o senhor desocupa aí o quarto. E aí o Chico, coitado, saiu andando pensando, oh meu Deus do céu, esse é o dia mais angustiante da minha vida, eu estou abandonado, sozinho, num país que eu não conheço, sem amigos. E saiu pensando, meu Deus, e agora? Ó Senhor, se for da tua vontade, que eu me torne mendigo aqui em Nova York, que seja feita a tua vontade, mas não é a minha não. E aí, chateado, cabeça baixa, pensando, de repente para uma limusine do lado do Chico. Desce uma mulher toda emperequetada, cheia de joias, falando um inglês bem rápido. E aí o Chico pediu para ela falar um pouquinho mais devagar para ele poder entender o inglês dela. E aí ela começa a dizer que é irlandesa, que lá no país todos são devotos de São Patrício, e que há 20 anos ela tinha feito 3 pedidos, não tinha alcançado nenhum deles, e que naquele dia ela tinha alcançado os 3 de uma vez só. E ela tinha prometido que se ela alcançasse, ela ia sair na rua de Nova York procurando um mendigo, ia dar para ele pouso e comida. E o Chico deu um grito e disse, sou eu, mendigo! Graças a Deus, louvado seja Jesus, sou eu, mendigo! E aí o Chico, coitado, conta a história dele. E ela, comovida com a história do Chico, convida ele para ir para um restaurante mais caro de Nova York. O Chico disse que nunca viu tanta comida na vida dele, coitado. Comeu para se acabar. Quando foi depois, eles foram lá para o hotel onde o Chico estava hospedado. Parou a limusine. O gerente olhou, desconfiado, né? O Chico não tem dinheiro, esse homem não tem dinheiro nem para pagar o hotel, chega numa limusine, o que está acontecendo? Aí a mulher se aproximou e disse, olha, esse aqui é meu amigo, viu? Meu amigo, e eu vou adiantar 6 meses para ele ficar aqui no hotel esperando o amigo dele, com direito a 3 refeições por dia. E evidentemente o Chico não ficou esperando por Valdo Vieira. Ele conversou depois com o gerente para transformar aqueles créditos ali numa ligação, e o Chico ligou para os amigos dele lá de São Paulo e mandaram uma passagem de avião, e o Chico veio, voltou para os trabalhos lá em Uberaba. E o Valdo Vieira, invigilante, desatento,
né? Realmente abandonou a doutrina espírita, se afastou do trabalho que ele tinha, inclusive com o Chico. E aí Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 10, e eu vou ler para vocês pequeno, quando ele diz assim, que os médios que se desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, né, se afasta, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são iguais, são comparáveis à figueira estéril, a parábola da figueira seca. E a respeito dessa passagem, no livro da Esperança, Emmanuel nos convida a refletir, lembrando que a doutrina espírita, na condição de evangelho redivivo, traça orientação clara e segura para cada um de nós. E afirma, fácil de concluir, desse modo, que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é a escolha de cada um. Cada um faz a sua escolha, utiliza o seu livre-arbítrio como achar por bem, mas também é responsável pelas consequências que aquelas escolhas trazem, né? O Espírito Erasto também, no capítulo 21 do Evangelho, ele cita o médium fascinado. E aí, ao final da mensagem, Kardec nos convida a buscarmos mais esclarecimentos em O Livro dos Médiuns, ali na segunda parte do capítulo 23, intitulado Da Obsessão. Porque ele vai nos lembrar que ninguém está obsidiado pelo fato de ser enganado por um espírito mentiroso, mas que é preciso se manter em guarda. Porque o médium fascinado, ele não acredita de jeito nenhum que está sendo enganado. Ele não acredita. Lembremos, meus irmãos, que nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. Nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. O objetivo final é um só. E só há um meio de alcançá-lo, fazendo o bem. E quem afirma é o Espírito de verdade. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 27, da segunda parte, item 302. E agora nós vamos a um outro livro extraordinário, chamado Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Porque ali no capítulo 7, ela apresenta uma história do amigo beletrista, onde ela conta que certa noite, após o trabalho, lhe apresenta um espírito, dizendo que havia desencarnado no ano de 1911. E ela pergunta o nome, ele não quis dizer. Ela insiste, e ele só diz que era escritor ou beletrista. Então, ela chama ele de beletrista. E ele sugeriu que ela o acompanhasse em desdobramento, para que ele pudesse descrever a sua história, o caso que ele queria que Ivone psicografasse. Então, Ivone, ela recorre aos amigos espirituais
E os amigos espirituais diz a ela que ela tem que seguir o seu livre-arbítrio, aceitar ou não. Então, certa noite, por volta da meia-noite, mais ou menos, ele lhe apresenta novamente. Ivone, em desdobramento, o encontra. E logo percebe que não se tratava de um espírito evangelizado, espiritualizado. Era intelectualmente evoluído, né? Ele havia sido médico quando encarnado. E aí os dois saem de braços dados, caminhando. E ela observou que ele era muito apaixonado pela sua profissão, pela medicina. Então, viu ali nele uma oportunidade dele continuar trabalhando como médico, já que ela, através da mediunidade, já que ela era médium receitista. E, em determinado momento, eles param em frente a uma casa. Então, ele vai narrar a sua história. Ele narra a história de Maria Elisa, o grande amor de sua vida. Maria Elisa era casada. Foi abandonada pelo esposo 2 anos depois do casamento. E aí lhe apareceu um sedutor. E ela teve uma filha. Ele deixou ela. E nesse momento é quando ela conhece o beletrista. E ele se apaixona por ela. Só que o sedutor volta e tira dela a filha que ela tanto amava. Ela se desespera e comete o suicídio. Ele, desesperado, adoece. Naquele momento, ele queria que Ivone escrevesse a história dele. Ivone, então, vai se aconselhar com os amigos espirituais e chega à conclusão que ela não poderia escrever a história dele, porque apresentava adultério, apresentava suicídio, não tinha nenhuma lição ali moral, não se falava em Deus. Então a doutrina espírita não poderia patrocinar, porque não tinha nenhuma lição edificante. Então ela sugere que ele procurasse outra pessoa para poder escrever a história dele. Ele fica muito contrariado, sai andando, ela percebe que ele até chora. Só que a partir dali ela começa a fazer preces por ele. Durante 4 anos, ela fica orando por esse espírito. Até que, numa tarde, final de tarde, ela trabalhava no jornal, sente o seu braço sendo arrebatado, toma de um lápis e começa a escrever rapidamente uma novela intitulada Deodato, que mais tarde é publicada no Jornal Espírita do Rio de Janeiro. E aí, quando ela pergunta como deve assinar, o Espírito não responde, ela contesta. Nesse momento, aparece Dr. Bezerra de Menezes e diz: beletrista serviu de tentação para você, que há 27 anos iniciou-se na doutrina espírita, mas precisava demonstrar o desinteresse das coisas do mundo, das glórias do mundo. Ele vem te acompanhando discretamente. Ele tem aprendido muito com você. Ele toma da tua mão e do teu lápis. Ele trabalha receitando. Ele escreve as crônicas. Ele escreve os artigos e as conferências. O beletrista é o meu pupilo espiritual e eu o reeduco para uma nova experiência carnal quando ele desejar. E ele diz: minha filha,
confia sempre que o nosso papel é o de reeducar as almas frágeis da terra e do invisível. O nosso papel é de reeducar as almas frágeis da terra e do invisível. Ivone do Amaral Pereira, um grande exemplo de médium, um grande exemplo de conduta moral, de espírita, de entrega ao trabalho. Era chamada pelo Chico de a heroína silenciosa. O Espiritismo nos ensina que o estudo e a vigilância nos ajuda a não cairmos na tentação. Nos mostra mais a importância de termos uma conduta equilibrada, de buscarmos a verdade, de mantermos a fé, de colocarmos no nosso dia a dia a oração, de confiarmos nos benfeitores espirituais que nos ajudam, inclusive nos labores da mediunidade. Por isso, é imprescindível que no nosso dia a dia possamos nos dedicar mais às leituras edificantes, às reflexões, às meditações, ao Evangelho no lar, nos colocarmos no trabalho do bem, de fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, de tratarmos o outro como gostaríamos de ser tratados. Porque são recursos que nos ajudam a mantermos a calma, a passarmos pelas dificuldades sem queixumes, sem lamentações, a mantermos o bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que nós podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, os nossos receios, através de atitudes renovadas, vencer as investidas desses espíritos enganosos, sermos mais fortes do que esses falsos profetas da erraticidade e do mundo físico. Então, esses recursos que nós colocamos no pensar, no falar, no agir, no sentir, no vivenciar, são instrumentos que nos ajudam a evitar as influências negativas, a evitar os falsos profetas, como já dissemos, da erraticidade, também do mundo físico. Lembremos que o Espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 20, ele vai nos orientar dizendo assim: melhor é rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes verificai se os espíritos são de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Meus queridos amigos e irmãos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que Deus, o nosso Pai, os abençoe. E que nós, encarnados, possamos retornar para os nossos lares, envolvidos em muita paz e muita luz. Gratidão a todos.